Agora aqui uma comunicação bem brasileira para a gente encerrar. Esse áudio, essa pessoa que você está vendo aqui em pé, é o dono da voz. Essa voz que vocês vão ouvir é de uma pessoa que está totalmente morta, o seu corpo destruído no cemitério do Campo Santo em Salvador. Não tem mais nada lá. Nós gravamos isso num congresso. Ele era um orador da Mansão do Caminho, ali do lado de Divaldo Pereira Franco, que foi amigo dele. Ele era trabalhador do Centro Divaldo. Do outro lado, Delfonso do Espírito Santo, que estava na sala quando a gente gravou, ex-presidente da Federação Espírita da Bahia e médico. Do outro lado, Francisco Bispo dos Anjos, que estava na sala. E atrás do microfone ali está Jaime Batista, também que estava na sala. Os 3 octogenários. Esse homem chama Astrogildo Eleutério de Souza. O nome dele é fenomenal. Porque quando eu entrei na TCI, que fui para a Europa, o nome dos espíritos que se comunicava era Constantin Haldiv, Frederic Jungas, os casais, os pesquisadores, tudo nome estrangeiro. Julius e Meg Rasch, Fischbach, Hans Koenig. Eram nomes estrangeiros, espíritos, todos com nomes de outras línguas. E aí no Brasil apareceu o Astrogildo Eleutério de Souza. Legal demais, né? Eu fiz a experimentação com os rádios, coisa simples, a mesma técnica que eu aprendi lá com o Dr. Senkovski, com Adolfo Holmes. Era o aniversário da Federação Espírita da Bahia e a gente evocou 16 espíritos famosos. Ninguém lembrou de Astrogildo. 30 anos de trabalho espírita. Havia falecido 6 anos antes daquele dia. Eu nem sabia da morte dele, eu tinha conhecido, sabia que ele estava muito doente. Ele morreu cego, 6 meses de UTI, 1 ano e meio de cadeira de rodas, bem debilitado. Era um poeta, escreveu 2 livros de poesia e fazia palestras declamadas. Era muito requisitado na Bahia, com palestras belíssimas, tudo em poesia ele fazia. E ele morre, desencarna. Ninguém lembrou de Astrogildo. A gente botou Manuel de Miranda, José Petitinga, um bocado de gente famoso. Ninguém lembrou de Astrogildo. Ele não estava na lista. E eu evoco. Vocês vão ver minha voz evocando os espíritos, porque na transcomunicação você tem que evocar. Eu evoco, chamo um, chamo outro, chamo um, chamo outro. E de repente vem ele. Ele, logo no começo, ele fala assim, possível Clóvis. Porque no final, a última frase. E antes da mensagem ele fala, Clóvis, pronuncia meu nome. Depois ele dá um título na mensagem chamado Saudoso Recado. E ele declama uma poesia do além para a terra. Pelo que sabemos, é a primeira vez que vem uma poesia rimadinha. Aí a gente não sabia que era poesia, porque você deixa o gravador passar, os aparelhos celulares, as fitas, tudo passando na época. Hoje a gente grava tudo em celular, em computador. Você não ouve nada na hora que você está gravando, você só ouve quando você reescuta. O espírito grava no silêncio, quando você reescuta vem a voz. Aí ele vem de saudoso recado, e aí fala, primeira estrofe. A gente foi copiando palavra por palavra, depois que descobrimos que era uma rima. Cada palavra era um grito, uma alegria, 27 pessoas na sala. Dr. Elzo de Souza fez uma ata como secretária DOC, nós registramos a ata no cartório, tem o nome de todas as pessoas, tinha um doutor de ciência da USP, tinha engenheiros, tinha estudantes, tinha dona de casa, tinha os amigos dele, tinha gente, a viúva estava lá. Eu me lembro, Nando Cordel devia estar nesse congresso, Nando Cordel tem tudo. Ele estava nesse congresso e soube dessa notícia. Foi muita emoção, gente, muito choro. Aquele homem que está ali, o Francisco Bispo, de cabelo branco ao meio, ele ficou com os olhos inchados de chorar, porque ele viajou com esse homem para tudo quanto foi cidade do interior da Bahia para divulgar espiritismo. Era um amigo de 3 décadas, presidente do Conselho Espírita Internacional. E o Astrogildo começa a dizer assim, hoje vejo em luz suave, porque ele morreu sem enxergar, sem sofrimento e sem dores, porque estava doente. Assistindo esse conclave na presença dos mentores. Ele estava em outra realidade, não estava com a gente. Aí ele fala, a maneira mais espirituosa que eu vi alguém chamar para morrer. Aos meus contemporâneos, quem no corpo ainda está, não demorem muitos anos, venham logo para cá. Teve uns 2 que fez assim no computador, no gravador, agora não. Já foi 2.
Está faltando um que está doente. Os octogenários que estavam ali. Que frase, né? Aos meus contemporâneos, quem no corpo ainda está, não demore muitos anos, venham logo para cá. Aí mandou uma mensagem para a esposa. Minha Carminha querida, dona dos afetos meus, deste outro lado da vida, os meus olhos fitam os teus. Agora ele podia ver. E aí ele declina o nome. Daqui vos fala Astrogildo, com Pititinga do lado, Etienne, o Deolindo e o Amarildo com o Leopoldo Machado. Era a turma que eu tinha chamado. Não veio, trouxe ele e ele declinou o nome de quem a gente chamou. E ficou incrível, porque quem a gente chamou, a gente não tinha como reconhecer. Ninguém conhecia a voz. E vocês vão ver que é a voz de uma pessoa idosa, rouca. A viúva reconheceu ele, foi muito choro. O jeito pilerioso dele tratar as pessoas, o jeito espirituoso que ele chama para morrer, e veio com poesia. E no final ele fala, possível, Clóvis, que foi a hora que eu sempre falava na evocação. Pedimos um contato, se possível, para a gente não fazer a evocação impondo ao espírito. Eu aprendi na Alemanha que você sempre deve ter uma frase de humildação quando você fala, se possível, porque o desejo não determina ao espírito vir porque você deseja. Precisa que eles queiram vir. Então, se possível, já é uma forma de você evocar devidamente. Vamos ao áudio? Vamos escutar um pouco. Vocês vão ver minha voz evocando. Na transcomunicação a gente evoca. Os ruídos a gente coloca nessa técnica de rádio. De domingo, dia 2 de novembro de 2002. Foi no dia dos mortos, Centro de Convenções, 11º Congresso Espírita da Bahia. Nesse fazemos a quarta tentativa de contato tentativas, no 3 dia não de tinha hoje, dado nada. na esperança de uma comunicação transcendental com os espíritos ligados ao movimento federativo da Bahia. Pedimos sintonia com a Estação Zystrom, com a Estação Central, Estação Landel de Moura, com os espíritos brasileiros e portugueses que trabalham pela transcomunicação, a ajuda dos espíritos de Constantin Haldiver, Technician, a fim de podermos a gente chama o espírito, entrar em chama a contato estação, com os espíritos para eles ligados procurarem quem à a gente Federação quer que venha. Espírita, José Pititinga, Manuel de Miranda, Arthur Você vê que não Pires, tem o nome de Astrogildo. Etienne Rocha, Leopoldo Machado, Deolindo Amorim, Alfredo Miguel, Deodato Batista, Cristóvão Silva, Luiz Gonzaga Pierre, Aloísio Reis, Juventino Ferreira de Souza, ou qualquer entidade presente que queira se comunicar conosco. Vamos deixar a fita passar por 5 minutos, enquanto aguardamos um contato para todos nós. Aí a fita passa, isso já é na reescuta. Aí vai aparecer meu nome, Clóvis. Clóvis. Agora vem saudoso recado. Saudoso recado. Hoje vejo em luz suave. Hoje vejo em luz suave, sem sofrimento, sem dores, Assistindo esse conclave. assistindo este conclave na presença dos mentores, aos meus contemporâneos, que no corpo ainda está. Não demora muitos anos. Não demore muitos anos, Venham logo para cá. venham logo para cá. A esposa. Minha Carminha querida. Minha Carminha querida, dona dos afetos meus, Deste outro lado da vida, deste outro lado da vida, os meus olhos fitam os os teus. meus olhos fitam os teus.
Daqui vos fala Astrogildo. Daqui vos fala Astrogildo. Com o Pititinga do lado. Com o Pititinga do lado. Etienne, o Deolindo e o Amarildo. Com o Leopoldo Machado. Aí eu vou pegar o gravador para encerrar o contato. Aí antes de eu falar, ele fala: possível, Clóvis. Gente, é o seguinte, ele cortou um pouco antes. Eu não sei se vocês notaram, talvez Nando, que é músico, que tem ouvido absoluto, possa descobrir agora. Eu estava 2 meses depois gravando isso para reproduzir para os amigos no estúdio. E eu tenho um irmão que é músico, ele é baterista. Ele estava sentado atrás, acompanhando a gravação. Ele falou: tem uma percussão atrás dessa voz, como se fosse um bumbo, um surdo. Ninguém tinha escutado isso. Baixamos o agudo, aumentamos o grave. Você tem como voltar e fazer isso? Vocês vão ver que existe um coração humano batendo. Descobrimos que eram as batidas rítmicas de um coração. O meu irmão também detectou porque ele participou de um show com um arranjo de Pink Floyd que tinha um coração no palco, batendo, depois Pink Floyd entrava e tocava. E esse arranjo eles fizeram num show de música. Agora, repare, comece com o Astrogildo falando. Quando ele começa a falar... Bahia, tarde de domingo, dia 2 de novembro de 2002. A batida do coração começa leve, vai crescendo, vai crescendo. Centro de convenção. Eu termino de falar, ele termina de falar ligados ao movimento federativo. Se fosse o meu coração, devia bater mais forte quando tivesse... A fim de podermos entrar em contato... Eu falava aqui. Deodato Batista, Cristóvão Silva, Luiz Gonzaga Pierre. Quando eu estou longe, a batida enquanto aguardamos um contato para todos nós. Quando eu pego o gravador, ela é mais alta ainda. Eu só termina quando eu falo possível, ela vai crescendo. Nós saímos do estúdio e fizemos uma escuta no traçado eletroencefalograma do coração. Foi possível fazer. Somente o volume do grave. Olha tudo. Assistindo este conclave. Comece a ouvir por trás da voz. É como se você pudesse baixar a voz dele e aumentar o ruído do fundo. Consegue isso? Aqui, ó. Agora aumente o som. Tum-tum. Olha. Gente, olha que trilha paranormal incrível. Olha a batida. Não demore. Foi botado um aparelho para medir o ritmo, a distância do ritmo. É um coração humano, não é a batida de um instrumento, porque a precisão é ritmo, a distância do tom, do som, é numa cadência perfeita. Olha como vai aumentando. Olha o tamanho que fica isso. Outro lado da vida. Vocês estão ouvindo bem? Olha como cresce. Olha a batida. E vai subindo. Vai aumentando o som. Olha. Crescendo. Quando ele cala a boca, quando ele termina a mensagem, olha a altura que está o som. Olha o coração. Fantástico. Os espíritos aí esbanjaram paranormalidade. Uma trilha sonora da vida. Essa mensagem ficou qualificada entre as 10 melhores do mundo, recebidas até hoje no congresso que teve em Vigo, na Espanha. Hoje ela circula o mundo.
E é uma mensagem que foi para nós um verdadeiro presente da espiritualidade. 13 anos depois daquela viagem difícil, naquele congresso da Suíça. E eu fui para o hotel com essa mensagem na mão, eu escutei até a madrugada, até 4h30 da manhã. Fui dormir cheio de alegria, mas não tinha visto esse coração bater. Essa trilha sonora fantástica e monumental, que depois que você ouve, não esquece mais. Então esse tema é um tema apaixonante. Nós precisamos trazer a comunicação para os nossos meios.